Bom, este foi o mês de março. Pensei que seria uma boa ideia escrever os acontecimentos importantes deste mês num caderno. Não o fiz, porque me deu pereza. Mas, pelo menos editei este vídeo e não mostra a minha cara como um monólogo eterno. Crianças, eu digo-vos, este mês de março foi lindo, difícil, desafiante. Quase que fomos com a vossa mãe e quase enlouqueci. Aconteceram várias coisas e, ao mesmo tempo, não me lembro delas. É engraçado como por vezes vivemos tão depressa. Reconheço que aconteceram coisas cruciais e importantes e não sou capaz de me lembrar da maior parte delas. A sua mãe diz que nos lembramos do que é importante para nós. Não quero deixar o tempo passar quando vocês sejam ah, mais corretos, mais velhos do que seu pai, de agora. Pode ser que vocês achem este vídeo e vocês achem também os erros que, que há, que houve cá, né? Pode ser que vocês encontrem outras maneiras para editar, outras maneiras também para falar e abordar os assuntos que estou a falar agora. Mas isto também é um presente para mim, um presente do passado, para ter uma documentação na minha vida. Então, eu quero que vocês saibam as coisas que o pai fez, as coisas que ele gostava, as coisas que não, como documentar vídeos cada fins de mês. Isto é descanso, temperança. Bom, ainda o mês não tinha começado e eu já estava com a minha Lima outra vez. A avó queria que o pai estivesse bem preparado para o caso de acontecer alguma coisa em Portugal. Por isso mandaram-me para Lima para me tornar varista numa semana. Foi uma semana difícil, pois não me sentia muito bem com tudo e ao mesmo tempo distanciado da sua mãe. Tínhamos falado sobre a universidade dela antes de eu partir, e o assunto ocupou muito daquele mês e da minha cabeça. Enquanto estive cá, aproveitei para ler e falar com a minha prima, com quem me dei muito bem, Anja. Todos os dias acordava cedo e tinha de passar umas horríveis 2 horas e meia de trânsito em meia hora de distância. O calor tornava tudo pior e piorava de facto o meu humor. Estávamos a dar-nos bem com a sua mãe, e eu esforçava-me por não me chatear durante as aulas, pois estava um pouco mal disposto a estar ali. Até que um dia a mãe me telefonou e me disse que tinha acontecido algo com as decisões académicas. Fiquei preocupado, mas devido ao historial das coisas que tinha acontecido, achei que seria melhor ficar calado. Não me estava a sair muito bem nas aulas e não confiava em mim para obter o meu diploma. Eu continuei com tudo, enquanto a mãe e a avó descobriam como fazer com que a decisão que tinham tomado resultasse. Consegui tirar o curso com tranquilidade. E quando regressei, eu e a mãe comemos frango com os avós. Ainda me sentia mal com tudo, mas estava confiante de que as coisas iriam melhorar. Apesar de ser tido um momento incômodo, não de sofrimento, mas incômodo, eu pude achar pequenas joias de tempo, como quando os seus avô ele me levava para a praia e nós surfávamos. Quando a sua mãe sempre estava a me pedir fotografias de mim, ou quando eu estava a falar com a minha prima, com quem estou muito grato porque ela sempre atendia-me nos momentos mais difíceis. Com paciência, eu pude retomar o ritmo das coisas e mesmo assim que eu pude surfar uma boa onda na praia. Depois de tudo isso, eu já estava em casa. Agora apoiava a mãe para estudar e o primeiro dia foi um desastre, porque ela voltou a assistir algo diferente.
mãe ficou muito agarrada a essa opção, que eu não apoiava e eu não expressei o meu desconforto porque não queria criar problemas. Para dizer a verdade, essa decisão que a mãe dela tomou fez-me sentir muito mal. E não porque fosse um ataque a mim. Até lhe disse que ir em frente se era isso que ela realmente queria. Mas uma das consequências era que nunca mais os veríamos, pois ela ia mudar-se para a cidade. Essa noite não dormi e senti-me muito frustrado porque a sua mãe, nessa altura, ao contrário do pai, gostava de processar a informação e decidir com calma. Olhando para trás, percebi que a minha ansiedade era mais superficial se ia embora ou não. Como é que ia lidar com isso, tendo tão pouco tempo juntos? Discutimos e eu pedi coisas injustas à mãe, coisas com as quais ela concordou. Arrependi-me e magoei-a, mas pelo menos tínhamos definido o que iria acontecer. Bom, o seu pai voltou aos velhos hábitos e voltou a trabalhar para o avô. Foi uma coisa que apanhou-me de surpresa porque meu novo trabalho era mais parecido com um SDR e eu já tinha proposto que para a segunda-feira ia começar a trabalhar, sendo um sábado, mas, mas já estava lá. As coisas estavam bem, não estava a trabalhar com desdém, acho que não tinha desdém nenhum, ah, mas quais foram os meus problemas? A primeira semana não arrumei-me bem e apesar de que eu tinha as energias para trabalhar e eu trabalhava assim, eu esgotava muito o meu tempo. O problema que depois teve e foi na segunda semana foi que eu deprimi-me. Sim, na segunda semana eu deprimi-me porque eu queria também melhorar o meu trabalho, queria fazê-lo bem, queria que já ter o dinheiro, também queria melhorar o meu físico, a minha relação, queria ler mais, queria tocar guitarra, queria fazer muitas coisas. E isso simplesmente estourou. Acho que na quinta ou sexta-feira eu trabalhei com toda a casa desarrumada. O seu tio havia ido para a escola, ela já tinha começado a volta, mas tudo estava tirado no chão e ainda assim eu estava a trabalhar e estava muito, muito mal. Eu queria melhorar tudo e eu não podia fazer isso. Eu sentia muito mal porque não conseguia fazer tudo o que eu queria. Sentia-me incapaz, sentia-me inútil. Mas eu falei com a sua mãe e ela fez-me compreender a importância do descanso. Bom, diretamente ela não disse-me como fazer isso, mas ela disse algumas coisas que eu, mediante analogias na minha cabeça, pude compreender. Eu tirei todo o fim de semana de folga, embora de que fora um pouco estranho para mim. Isso fez-me muito bem e eu pude trabalhar muito melhor a próxima semana. Isso é a importância de poder equilibrar a tua vida. Que se você quer conseguir as coisas, você não pode simplesmente estourar o seu corpo, estourar a sua mente, estourar tudo para os fins materiais, porque ao final você não é um fim material, você não é um material. E você tem de se tratar não assim. Então, a semana depois que eu tive o fim de semana de folga,
Eu sei com a sua mãe, também eu trabalhei bem, mas a próxima semana eu tive de viajar para Olima de novo, porque eu tinha uma cita com o doutor. E foi difícil porque eu não despedi-me da sua mãe, foi um pouco triste. Mas novamente estava de volta em Lima e foi muito rápido. E eu fiquei lá 3 ou 4, 5 dias. E novamente estou cá. Quando eu estive lá, a única coisa que eu queria era estar com ela. Sim, eu estava aborrecido e zangado porque de novo estava lá. Eu, eu queria totalmente o contrário. E por as recomendações que o doutor deu-me, não podia sair da casa também. Então, a única coisa que nós fazíamos que ela ligava-me de noite, nós brincávamos às vezes, e os últimos dias nós discutimos um pouco, mas hoje é resenha, resolvimos as coisas entre resolver e falar, nós chegamos no concordo. Não quero dizer que não compreendo as mulheres, mas eu não tenho os conhecimentos suficientes agora para poder compreender muitas coisas. Eu acho que as pessoas têm de tentar de compreender a sua relação, a sua parelha. Isso é uma coisa muito importante. Ainda que vocês discutam, tenham coisas assim, vocês têm de fazer um esforço para vocês. E bom, já estamos no 1º de abril, são as 11h20 e novamente eu estou a fazer o vídeo no último momento. Mas estou um pouco mais orgulhoso de mim porque eu preparei o guion. Sim, eu fiz uma estrutura para este vídeo. Isso foi em Lima. E apesar de que não é o melhor vídeo, é muito melhor do que os fiz anteriormente. Ah, Hoje mesmo também aconteceram muitas coisas e eu já gravei, então vou estar a gravar as coisas que vão me passar. Também para reflexionar e, e achar coisas que possivelmente não acharia estando assim. Hoje também quero dizer que fazemos 11 meses com a sua mãe. Para mim é muito especial, muito giro. O próximo mês nós faremos um ano. E bom, isto foi em março e oxalá vocês gostaram do vídeo.